parabéns, vamos deixar de comemoração esse ano. 71 anos dedicados ao balé, olha só, gente, é muito tempo. E que ela vai contar um pouquinho pra gente, como é que foi esse amor, Lenira? Eu sempre gostei, eu acho que eu nasci com uma sensibilidade para dança. Porque eu sempre gostei de todo estilo de dança, não só dança clássica, que é a que eu faço, mas eu tive em todas as escolas, tive na Marta Graham, tive na Catarina Dunan, eu gosto do moderno, eu gosto do espanhol, eu gosto de dança de salão, enfim, eu gosto de dança, entendeu? E desde pequena, quando eu via a primeira aula de balé, eu dizia para o meu pai, eu quero fazer aquela dança. Ele disse, então vamos lá ver qual é a dança que você quer fazer. E ele olhou e disse, bom, você pode fazer a dança, só que você não vai para um palco dançar. Pode dançar assim, com a escola, em benefício, mas nunca como uma profissional. Porque naquela época, há 70 e tantos anos atrás, isto era um tabu. Qualquer profissão de palco era um tabu. Não só balé, canto, dança, teatro, ou mesmo óperas, cantoras de óperas não tinham. Depois é que foi evoluindo, a sociedade foi aceitando. Hoje, eu digo para minhas alunas, vocês são muito felizes, as mães fazem questão que vocês estudem balé. No meu tempo, a gente tinha que brigar para fazer balé. Mas aí como é que foi? Como você pôde conciliar? Você teve que ficar por trás? Só fazia aula? Não, eu fazia aula e quando a escola se apresentava, eu me apresentava com a escola, mas nunca como uma profissional de dança. E aí depois, para profissionalizar? Depois foi indo, aí nós mudamos para Santa Catarina, depois viemos para o Rio, e eu sempre continuei estudando, tudo que eu era professor que eu achava. E depois eu resolvi dar aula para umas filhas de amigas minhas. Eu dava de brincadeira, mas depois o negócio começou a aumentar o número de alunos que não dava mais. Então eu resolvi, digo, não, gente, então eu vou começar a estudar para dar aula, porque eu não posso, eu aprendi balé para dançar, não para dar aula. Aí comecei a fazer aulas com grandes professores, procurando saber a técnica de aula. Fui indo, aprendi muita coisa com a Tatiana Lescova, com a Eugênia Feldorova, com a Dalau Oscar. Depois a Dalau trouxe o método da Arroio para nós aqui no Brasil, porque é muito difícil para a gente ter condições de ir a Londres fazer um curso de dança. Então, quando ela trouxe, facilitou. Então, eu fiz o curso, achei o curso muito interessante, muito completo, e daí em diante eu passei a adotar o curso o método da Royal Academia na minha escola. E desse jeito eu acabei um dia chegando em Vitória e aqui eu estou. Eu vim por causa da minha filha, porque eu tive 8 anos casada sem filho, de repente me apareceu um neném. E aí eu não queria criar esse neném no Rio, dando aula como eu dava. Como meus pais moravam aqui, eu vim para cá. E vim para ela crescer um pouco, depois de eu voltar. E nesse crescer um pouco, eu fiquei 40 anos. E hoje ela está aqui, ela está acompanhando você. E ela está me acompanhando. Agora, há 70 anos, existia esse tabu do palco, mas com o tempo esse tabu foi acabando. Mas aí porque na dança, quanto mais cedo você começa a ser profissional, mais chance você tem. Porque o teu instrumento é o corpo. E você sabe que os anos passam, não adianta você não querer, a idade pesa. Então, quanto mais novinha você começa, quer dizer, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu já tinha 20 e tantos anos. Aí eu já tinha muita menina de 15, 16, que me botava no chinelo. Ah, não. Mas e hoje, assim, não dá nem, assim, uma dança de salão? Não, eu sempre faço, quando estou fazendo coreografia, quando saio com meus alunos, quando dou aula, eu mostro, eu danço na frente dela. Mas não é a mesma coisa que você ser um profissional, né? Nunca. Agora, esse orgulho de hoje muitas bailarinas, né, durante toda essa semana passada, nós ouvimos elas falarem sobre isso, a Alexia, a Renata Pacheco. A maioria das escolas de Vitória saíram da minha academia. A maioria das professoras que estão também não foram profissionais. Também saíram da academia para fazer as suas escolas. Para montar a sua academia. Quer dizer, e nesses anos, Lenira, o que marcou a sua vida? Assim, o que você traz de uma grande lição? Eu acho tudo. Ver as minhas alunas se tornarem profissionais, que eu tenho diversos meninos daqui que hoje são profissionais. Inclusive tem uma que está no Corpo, tem outra que está no Palácio das Artes, tem outra que está no Teatro Municipal, tem outra no Teatro de São Paulo. Quer dizer, que seguiram carreira, mas são muito poucas, porque a profissão de bailarina no Brasil não é bem remunerada. Então a maioria dos pais não querem que os filhos se dediquem a uma coisa tão difícil
que absorve tanto e que não compensa monetariamente. A maioria dos pais botam os filhos para estudar e tudo para que um futuro melhor. E o balé, infelizmente, agora até que está, o tempo que era, está muito bom. Até o Wagner, de 19 anos, de Carapina, ele fala o seguinte, até qual idade pode-se ainda começar a fazer balé? Eu acho que começar a fazer balé com qualquer idade. Agora, para ser um profissional, não. O mais cedo possível. O mais cedo possível. No máximo. Agora, para fazer balé? Não, para ser profissional. Para ser profissional, no máximo 7, 8 anos. No máximo, já é muito, porque hoje em dia estão começando com 5. Agora, também nós podemos falar sobre as figuras masculinas no balé, que vem crescendo, vem ganhando mais respeito. Graças a Deus, esse tabu bobo está morrendo, né? Porque eu não acredito que um homem que nasce homem, porque calçou uma sapatilha, fez uma pirueta do clássico e deixou de ser homem. É um tabu ignorante, eu acho. Porque todas as profissões têm os homens e os homens meio transiados. Tudo bem, meio fora dos conformes, vamos dizer, da natureza. Mas escolhas, né? Tem médicos, tem advogados, tem cientistas, eu pelo menos conheço. Tem diplomatas, tem milhões em todas as profissões. Só que o balé, como é uma coisa que vai a público, todo mundo diz, lógico, para ele o palco é a glória, não é? Então se torna mais criticado. Felizmente, hoje em dia, eu, por exemplo, tenho das comunidades, tive 15. Dos 15 ficaram 9, porque os outros, a comunidade disse tanta gracinha que eles desistiram. Mas eu tenho 9 meninos dançando comigo, na idade entre 9 anos até 15, 18. Paulo, você tem filha? 2 filhas. Filhas? Filhas. A filha dele já foi minha aluna. Já é compadre, né? Assim, comadre, né? Se você tivesse um filho, se ele pedisse para você fazer balé, você aprovaria? Você deixaria? Claro. Primeiro que eu acho um absurdo esse negócio de deixar e não deixar, né? Eu também acho. Não tem o menor preconceito em relação a isso. Preconceito é uma estupidez. É conceber antes. Esse preconceito, ele não existe só com balé, com as artes em geral. Nossa, né? A gente também tem dá muitos aula que de tem. artes e alguns pais não permitem. O rapazinho chega, quer fazer o curso, mas o pai fala, eu não sei. Arte. Você também, Arte né? não pode. Agora, inclusive piano. Exatamente, Por incrível que pareça, inclusive piano. E eu acho que às vezes frustra. Eu tive um menino fantástico aqui. Ele fez 1 mês de aula, o dia que o pai descobriu. que pena. Mas agora, a Lenira falou talento. sobre essa idade de 7 a 8 anos para se tornar profissional. E ela tem um trabalho muito interessante com crianças carentes, que é dando oportunidade das crianças estarem descobrindo. Como é que as pessoas podem procurar? Isso, eu toda a vida sonhei muito em fazer isso. Aí a ASEM me manda um ofício, sabendo se poderia licionar. Eu achei a glória, né? Eu fui lá correndo, porque eu queria muito trabalhar com essas crianças. Eu acho muito interessante, porque às vezes nesse meio você encontra mais sensibilidade, é mais difícil, porque a preparação deles de berço é bem diferente daquelas meninas que você lida. Mas elas têm uma sensibilidade, elas têm uma garra. Eu achei fantástico trabalhar com elas. E estou continuando, e quando eu vejo que tem alguma que tem possibilidade de ir além, eu levo para a minha academia. Porque ali na comunidade você vai preparando, mas chega um ponto que o patrocínio é a um limite, até X. Então, na academia não tem X. Vai enquanto quiser. Vou perguntar uma curiosidade, assim. Existe um conceito de que determinado tipo de polvo possui sangue, vamos dizer assim, uma certa habilidade. O brasileiro é mais ritmado para a ação. Isso é verdade? O treinamento resolve tudo? Não. Eu acho que existem vocações e tendências. Por exemplo, você encontra, às vezes, uma menina que você olha e diz assim, tadinha, ela não tem nada com a dança. A dança foi para lá e ela vai para cá. E ela tem uma força de vontade tão grande que ela vence. Ela vence todas aquelas dificuldades e ela consegue, às vezes, dançar muito melhor do que muita brasileira que tem tendência, porque aqui no Espírito Santo tem muita gente com talento. Só que, infelizmente, você não pode, não é o teu talento que, às vezes, te dá o que você quer. Entendeu? Você deve também na arte ter isso.
parece às vezes uma aluna que é um talento. Eu tenho uma na minha academia. Todo professor que vem dar um curso, aquela menina é ótima. Eu fico quieta, não digo nada. Ele vai dar o curso, ele, puxa, mas ela é ótima, mas ela não dá o que ela pode dar. É aí que está o negócio. Que ela é talento, eu sei. Mas ela não dá. Eu não posso arrancar, que aquilo é uma coisa que vem de dentro, é uma sensibilidade dela. Tinha que se dedicar mais, né? E aí tem que querer, agarrar. tem que querer, tem que amar. Senão não vai. Porque não é fácil. E só amando chega a 71 anos dedicados ao balé, só amando. Parabéns, Lenira. Muito obrigada e obrigada a você. Parabéns pelas comemorações também, porque semana passada foi só de comemorações, na verdade. Muito emocionantes, por sinal, porque encontrei alunos de 40 anos atrás que se deram o trabalho de vir me ver. Que bom, você merece. Bom, agora vamos para os comerciais. Na volta vamos conversar com a artista plástica Daisy Rezende. Eu volto já já. Exportando talentos, o balé Lenira Borges se dá a esse privilégio com o resultado de um projeto que acaba de completar 30 anos, o Balé Solidário, hoje com 50 alunos. O Anderson foi escolhido para estudar numa companhia carioca de dança por 2 anos. Viaja em março, vai se profissionalizar. Começou os primeiros passos aos 14 anos, hoje tem 21. Aqui não paga nada, até a passagem é doada por patrocinadores. O Anderson vem da periferia, o bairro Vila Graúna, em Cariacica. Com um pouco mais de estudo, o Anderson poderia se transformar em um profissional aqui mesmo no Espírito Santo, mas receberia por isso cerca de R$ 350. Já no Rio de Janeiro, se integrado a uma companhia, esse salário subiria para até R$ 1.500, além da possibilidade de fazer uma carreira internacional. Porque aqui, como a gente não tem muito espaço, aí lá eles, quase todo final de semana eles estão dançando, aí financeiramente seria melhor para mim. Leônia, de 13 anos, mora no bairro Aparecida, vizinho ao de Anderson. Cumpre a mesma maratona para chegar ao balé, 3 vezes na semana, sendo que na sexta-feira, além da aula da manhã, volta à tarde às 5h30 e só sai às 7h30 da noite. Vale a pena, porque se eu gosto, eu acho que eu tenho que correr atrás do que eu quero fazer. Estou aqui porque eu gosto de fazer o balé. Ao longo dos 30 anos, o Balé Solidário deu chance a centenas de alunos carentes e é motivo de felicidade para a idealizadora. Eu sempre tive vontade de levar o balé àquelas pessoas que dificilmente conseguem fazer por seus meios próprios, pelo seu poder aquisitivo. E assim nós podemos levar a pessoas que nunca sonharam e que depois venham a ser bailarinas. Exportando talentos, o balé Lenira Borges se dá a esse privilégio com o resultado de um projeto que acaba de completar 30 anos, o Balé Solidário, hoje com 50 alunos. O Anderson foi escolhido para estudar numa companhia carioca de dança por 2 anos. Viaja em março, vai se profissionalizar. Começou os primeiros passos aos 14 anos, hoje tem 21. Aqui não paga nada, até a passagem é doada por patrocinadores. O Anderson vem da periferia, o bairro Vila Graúna, em Cariacica. Com um pouco mais de estudo, o Anderson poderia se transformar em um profissional aqui mesmo no Espírito Santo, mas receberia por isso cerca de R$ 350. Já no Rio de Janeiro, se integrado a uma companhia, esse salário subiria para até R$ 1.500, além da possibilidade de fazer uma carreira internacional. Porque aqui, como a gente não tem muito espaço, aí lá eles,
quase todo final de semana eles estão dançando aí financeiramente seria melhor para mim. Leônia, de 13 anos, mora no bairro Aparecida, vizinho ao de Anderson. Cumpre a mesma maratona para chegar ao balé, 3 vezes na semana, sendo que na sexta-feira, além da aula da manhã, volta à tarde às 5h30 e só sai às 7h30 da noite. Vale a pena, porque se eu gosto, eu acho que eu tenho que correr atrás do que eu quero fazer. Estou aqui porque eu gosto de fazer o balé. Ao longo dos 30 anos, o Balé Solidário deu chance a centenas de alunos carentes e é motivo de felicidade para a idealizadora. Eu sempre tive vontade de levar o balé àquelas pessoas que dificilmente conseguem fazer por seus meios próprios, pelo seu poder aquisitivo. E assim nós podemos levar a pessoas que nunca sonharam e que depois vêm a ser bailarinas.